Certo dia, Jesus deixou a oficina de carpintaria e ele vai para Rio Jordão, onde é que seu primo João Batista estava a pregar. Ali, ele pediu João Batista para batizá-lo para modo ali te cumpriba tudo justiça. Agora, uma vez que Cristo nunca conheceu pecado, ele foi batizado para cumprir tudo justiça. E nós, como pecador, a nós também deve fazer a mesma coisa. Será que batismo é importante? Qual é que é o significado de batismo? Quantas formas de batismo existir? Por que que Jesus foi batizado? Do bem deixar que a própria Bíblia responde. Alô, meus povos, desde Cabo Verde na diáspora, Bíblia fala, mas nós, ser humano, nós tudo é filho de Deus, então me conhece é irmão. Para que é a primeira vez que você encontra com esse canal, meu nome é Marcos da Rosa, seja bem-vindo a esse canal Bíblia Aberto. Antes de entrar no tópico de hoje, não queria avisar-nos três coisas. Primeiro, não queria falar-nos mas tudo assuntos ou tópicos que foi publicado ali no canal, sempre não te fazer perguntas e não te deixa que a própria Bíblia dando resposta. Ou seja, tudo perguntas que está sendo apresentado ou temas que está sendo apresentado ali, ele tem que sair 100% de própria Bíblia. Também do crefranhos, me acomode tudo versos bíblicos ou referências bíblicas que está ser lido durante a cada apresentação, está tudo debaixo de cada vídeo, tanto na inglês e na português. Também na descrição de cada vídeo, tu tem várias plataformas que Bobo pode conectar com o Bíblia Aberto, não é que Bobo pode participar de vos comentários e também vos perguntas e até alguma sugestão de estudo que tu gostava para nos estudar nesse canal Bíblia Aberto. O tema de hoje é para modo que não deve ser batizado, ou seja, qual é que é a importância de batismo num ser humano. Mas antes de responder essa pergunta, não queria fazer-nos uma outra pergunta. Quantas espécies, formas ou tipos de batismo são reconhecidos para a Bíblia Sagrada? A Bíblia está falando que há um só Senhor, um só fé e um só batismo. Ali a Bíblia está falando de até quantas vezes que um batismo deve ser feito, mas sim Bíblia está falando que existe uma única forma de batismo. Outras formas ou tipo de batismo são praticados para outras igrejas cristãs. Por exemplo, tem batismo de barrufar água, tem batismo de derramar água na cabeça de pessoas. Mas segundo a Bíblia, as formas de batismo, a ela é uma forma correta ou forma reconhecida para a Bíblia. A Bíblia inteira te explica que forma de batismo deve ser sempre por imersão e não para aspersão. Porque batizar significa mergulhar ou imergir. No tempo bíblico, pessoas eram batizadas com suas próprias roupas, que significava morte, e nesse processo de batismo era necessário imersão total. Antes de Jesus subir para o céu, Jesus falou que pessoas, a essas devem ser ensinados a respeito de verdades bíblicas primeiro e só depois a essas devem ser batizado. Ou seja, quando que nós não foi ensinado sobre verdades bíblicas, depois não te chega compreensão total de verdade e não te coloca as verdades bíblicas na prática e isso te levando a decisão para batismo. Qual é que é o significado de batismo na Bíblia? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade da vida. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. De acordo com a Bíblia, batismo significa morte, sepultamento e ressurreição. Palavra batismo na língua grega é baptizo, que significa mergulhar, imergir, afundar. É muito importante lembrar que a única forma de batismo reconhecido para a Bíblia Sagrada é batismo para imersão.
Batismo é uma demonstração pública de um novo relacionamento ou conexão espiritual entre um crente e Cristo, num vínculo tão estreito de que a vida de aquele crente e a vida de Cristo chega a ser uma vida tão unido ou concordância espiritual. Vitalidade ou legalidade de batismo para imersão é confirmado para a comparação que o apóstolo Paulo fazia entre batismo e morte e também sepultura e ressurreição de Cristo. Morte de uma pessoa para pecado é tão real quanto morte e ressurreição de Cristo. De que forma que Cristo foi batizado para João Batista? E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele, e ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus, a ele foi batizado não para a aspersão de água, mas sim a ele foi batizado para imersão nas águas. Agora, só que Jesus, ele que precisava de ser batizado para modo que tinha pecado. Porém, seu batismo foi simplesmente um exemplo para seus seguidores. A Bíblia fala que Jesus saiu de água. E isso está demonstrando que ele tinha que entrar na água para ser batizado para imersão. Também, na mesma ocasião de batismo de Jesus, lá no período a Trindade Divina está manifestada. Não tem voz do Pai lá do céu que fala: Este é o meu filho amado. Não tem filho na terra dentro de água, no Rio Jordão, que é batizado para ser primo João Batista, e do tem Espírito Santo que desce de céu em forma de pomba. E inclusive Jesus, depois de ser batizado, ele mesmo instrui seus discípulos que quando querem batizar pessoas no futuro, isso tem que ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que são três pessoas de divindade. E se você quer saber mais sobre isso, é só assistir uns 4 vídeos que fazer só sobre Trindade. Agora, qual é a razão que Jesus apresenta ou Jesus expôs essa pessoa para ser batizado? Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Jesus, a ele que batiza para morrer, a ele é um pecador, mas ele batiza para dar exemplo, para cumprir justiça. Agora, só que João Batista, a ele batizava pessoas para arrependimento de seus pecados. Agora, diante de pedido de Jesus, João, a ele fica indaga e ele fala: Eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? João Batista entendeva que Cristo era perfeito e ele que precisava de arrependimento e nem de batismo. Mas, no entanto, essa era a única maneira de começar a restaurar a justiça do reino de Deus que estava implantado na terra. Jesus, ele que foi batizado para arrependimento, mas sim poder cumprir o plano de Deus. Por isso que Jesus falou a João: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Agora, de acordo com o apóstolo Pedro, no dia de Pentecoste, de que maneira que o povo deve mostrar seus arrependimentos para seus pecados? E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos a cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Segundo a Bíblia, antes de nós tomar a decisão de batismo, primeiro tem que passar para a experiência de arrependimento. Batismo no tempo de Pentecostes aconteceu quando que pessoas tinham arrependimento de seus pecados. Agora, como é que era batismo de João Batista antes do tempo de Pentecoste? Apareceu João Batista batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para remissão dos pecados. Batismo no tempo de João Batista também foi para arrependimentos de pecados muito antes de discípulo.
E mais interessante é que nós não observamos no texto de Atos, capítulo 12, 38, o apóstolo Paulo está mostrando que arrependimento é fruto de consciência que foi despertado para a ação do Espírito Santo. Antes de uma pessoa tomar uma decisão de batismo, a nós não tem que ter 3 condições fundamentais para isso. Primeira condição, antes de nós tomar decisão de batismo, é crer. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Segunda condição de ser batizado, a nós não tem que ser ensinado ou instruído pela Bíblia. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Terceira condição antes de batismo é arrepender de nosso pecado. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Para modo que batismo é fundamental na vida de uma pessoa. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Batismo é muito fundamental na vida de um ser humano, para modo próprio Jesus falar: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Batismo na água é uma demonstração pública de arrependimento, morte para eu e um novo nascimento para meio do Espírito Santo. Batismo é uma confirmação pública diante de homem e diante de anjo que pessoas aceitam a salvação de Jesus Cristo. Quando que Paulo entende plano de salvação e benefício de batismo, ele foi orientado a receber batismo. E, inclusive, depois de sua conversão, quando que ele começou a pregar a mensagem de salvação para pessoas, então pessoas começaram a aceitar a mensagem de Paulo, mas elas ficam naquela dúvida se esta batiza ou esta te batiza. Inclusive Paulo fala assim: e agora, por que te demoras? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Hoje em dia também tem pessoas que estão reconhecendo a verdade de Deus, estas aceitam Jesus como seu Salvador e Redentor de suas vidas, mas as que estão daquele passo de ser batizado. Depois que nós temos conhecimento de verdade bíblica, batismo é o primeiro passo de vida cristã. A partir dali, nós iniciamos uma nova vida. Deus está esperando cada um de nós para tomar a decisão de seguir e fazer um compromisso total através de um passo de batismo. Quando que nós devemos tomar a decisão de entregar nossa vida para Deus através de batismo? Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provação. Porque diz: ouve-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Decisão de batismo é hoje e que amanhã, e nem algum dia. Uma vez que pode compreender que o amor de Deus cobriu o pecado e através do Espírito Santo, a Bobo está convencido que Bobo deve confessar, abandonar os pecados e iniciar uma nova vida como seguidor de Cristo, então essa decisão de batismo que deve ser adiado. A Bobo deve ser batizado o mais rápido possível. Mas, no entanto, no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 20, está ensinando que antes de batismo, a pessoa precisa ser ensinado sobre verdades bíblicas, depois ele deve aceitar verdades bíblicas, depois ele deve começar a praticar as verdades bíblicas na sua própria vida diária e ele está prosseguir na sua caminhada cristã. Mas às vezes tem pessoas que estão falando assim: mas a mim que sabia de nada e que se está apresentado ali na Bíblia, eu não vivia sempre na desobediência a Deus, agora, que é que minha vida, nunca concebe essa verdade. Mas, acabo ficar desesperado, para modo de nós de ter um Deus de amor, e ele fala: mas Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependem.
Deus que te leva em conta tempo de ignorância. Espírito Santo te despertando a pecador necessidade de um Salvador que te perdoa pecados e ele que te leva em conta tempos vividos sem luz de Evangelho. Que tem pecado que Deus que te pode perdoar. Jesus falou: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. No tempo aceitável te escutei, no dia de salvação te socorri. Eis aqui agora o dia de salvação. O que é que te acontecer se não aceitas a ordem de Jesus Cristo? Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Se nós não obedecer a ordem de Jesus Cristo, a não tem direito à árvore da vida, de tem entrar na cidade para portas. Somente quem é que está lavando se roupa na sangue de cordeiro é capaz de guardar mandamento. Obediência nunca é base de graça, mas graça de Deus é a única base para nós obediência. Foi através de desobediência que motiva nossos primeiros pais, Adão e Eva, a ser expulsos do jardim do Éden e Esas foi privado de desfrutar de árvore da vida. Agora, é somente através do sacrifício de Cristo, na qual que resulta de uma vida de submissão e obediência, que qualquer ser humano pode entrar brevemente na cidade santa e tem direito de árvore da vida. Apóstolo João fala: mas a todos quantos os receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Batismo é um ato de obediência e submissão no comando de Cristo e um testemunho público de fé cristã. Batismo te demonstra que algo aconteceu no coração de um pecador. Agora, se próprio Cristo foi batizado, por que é que nós devemos rejeitar esse convite? Qual é que é o compromisso de fé? Será que vamos acreditar no batismo para imersão? Será que vamos desejar ser uma nova criatura? Será que vamos querer entregar a vida publicamente a Deus através do batismo? Você acredita ou não? Verdade é verdade.